Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. Bom, o tema de hoje é, depois de toda a discussão que nós fizemos esses dias atrás, a pergunta é, quem realmente conquistou a Lua? Quem de verdade conquistou a Lua? Será que Neil Armstrong é o primeiro ser humano a pisar na Lua? Eu vou contar uma história muito interessante para vocês, né? Quando uma vez eu estava conversando com o espírito, tá? Não vou dar detalhes de qual espírito que era, né? Porque não vem ao caso. E eu falei assim para ele: o que você acha, né, do homem pisar pela primeira vez na Lua? O espírito respondeu assim para mim: preste atenção, vocês estão sendo os últimos a chegar na Lua, não os primeiros. Aí eu refleti bem toda a história, isso faz muito tempo, né? Falei, com certeza é verdade mesmo, né? Nós temos uma visão de universo extremamente primitiva. Nós jamais temos a consciência de analisar as coisas pelo lado espiritual. No lado espiritual, eu faço a seguinte pergunta: quanto tempo faz que os espíritos já visitam a Lua? Que os espíritos visitam outros planetas? Né? Ontem fizeram uma pergunta para mim, se eu tinha visitado bases, né, em Marte e bases na Lua. E eu respondi que não. Porque é verdade, eu não fui nessas bases. No entanto, em uma das luas de Júpiter, sim. É mais longe até, né? É mais longe. Tá? Então, vamos tentar entender uma coisa muito importante, né? Essa resposta, é claro, né, que quando eu era mais jovem, nunca me saiu da cabeça, né? Um mestre espiritual respondeu para mim que nós estávamos sendo os últimos a chegar na Lua. O homem do plano físico, né? Então, vamos tentar entender o seguinte, né? Aqui está a Terra, e vamos analisar a coisa pelo lado espiritual de tudo, né? Todos aqueles desenhos que eu faço para vocês sempre, repito 1 milhão de vezes, né? Que a Terra é circundada por várias superfícies de matéria cada vez menos densa. Então, um ser humano encarnado está aqui. Um espírito desencarnado no plano astral está aqui. Outro espírito nesta dimensão está aqui, né? Um espírito nessa dimensão estaria aqui, cada um com seu corpo devido da sua matéria específica, né? E um espírito está aqui. Então vamos supor que aqui está o comando do projeto Terra. Aqui estão os ascensionados, né? Aqui estão os espíritos que estão na luz, aqui estão os espíritos que estão no nosso lar, né, e tudo mais. E nós encarnados. Todos vocês se lembram quando assistiram o filme do Nosso Lar? Quando o André Luiz saiu do hospital, teve aquela liberação toda, né? Ele foi fazer um passeio pela cidade Nosso Lar. E ele foi pegar um ônibus, um busão, né? Para fazer uma viagem. Só que, na surpresa dele, o busão saiu voando. E ele sobrevoou a cidade Nosso Lar. E onde o seu guia espiritual com ele falava: olha, esse aqui é o prédio da reencarnação, este aqui é o prédio da administração tal, esse aqui é assim, tá tudo organizado, uma coisa extremamente organizada. Milhões e milhões e milhões de pessoas viviam naquela cidade. E ali vivia uma alta tecnologia. Isso era 1930 e pouco. Você está entendendo? Isso era um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, né? Quando a gente nem pensava em fazer foguete, ainda em mandar a gente para o espaço. Vocês estão entendendo?
Se nós espíritos, todos os espíritos que chegaram aqui na Terra, presta atenção, e desde a época do continente da Atlântida, isso há 15, 20 mil anos atrás, todas as almas, todos os espíritos que chegavam aqui na Terra eram transmigrados de sistemas planetários distantes. Cruzávamos a galáxia toda para chegar aqui na Terra em transporte interestelar de alta tecnologia. Né? Qual é a dificuldade para esses mesmos espíritos, para essa mesma tecnologia que opera em todos os planos astrais aqui, e visitar a nossa Lua? Né? Então eu digo para vocês, quem na verdade conquistou a Lua? Será que foi Neil Armstrong, que é o primeiro homem a pisar na Lua? Ou está sendo o último de uma série? Né? Só os Atlantes pisaram um monte de vezes na Lua. Né? Poderia até ter feito base, como nós vimos ontem, né? Bases muito sofisticadas na Lua. E os lagartinos, que detêm uma tecnologia de discos voadores, de naves sofisticadas, será que eles não foram para a Lua? Né? Então, a pergunta que eu deixo para vocês, quem na verdade conquistou a Lua? Né? Então, o fato do ser humano viver nas trevas profundas do seu espírito, da sua natureza espiritual, faz com que ele pense, né, que ele é, né, o primeiro a chegar na Lua. Uma vez eu estava num debate desse tema, né? Me convidaram, né, para falar sobre essa questão. Era uma comemoração de tantos anos do homem pisar na Lua, que recentemente fez 50 anos que o homem pisou na Lua, certo? Né? Foi exatamente o fim da data ali. O dia que terminou na data limite fez 50 anos que o homem pisou na Lua. Então foi toda uma comemoração e tal, né? E a discussão que veio à tona é essa, né? O que eu achava, né, do primeiro homem a pisar na Lua? Eu falei, olha, gente, vocês não são os primeiros a pisar na Lua. Vocês são os últimos a chegar lá. Né? Quando você observa a vida de um outro jeito, quando você observa uma projeção, por exemplo, numa projeção astral, é fácil ir para a Lua. É coisa mais fácil ir para a Lua. Não é difícil ir para a Lua. Né? Mas é muito mais fácil, não que você saia e vá direto para a Lua, e é complicado. Mas se você tiver bons amigos no astral, tal, porque ir para o espaço é problemático, ele dá problema no corpo astral, sair para fora da atmosfera, tal, pegar radiação. O fato é que você pode fazer excursões, tem excursões que levam você a visitar, conhecer detalhes, um passeio turístico. Você está me entendendo? Eu, às vezes, quando eu quero ir para determinados lugares, eu pego o busão. Nós temos as naves operacionais que passam, você não paga nada, isso que é bom, né? Porque não tem dinheiro do outro lado, né? Vai, como é que está meu bônus hora lá, né? Tá, como é que fala? Está negativo no banco lá, né? Posso nem passar cartão, está negativo o negócio. Então, o que acontece? Nós nos transportamos, o transporte é super gratuito, a gente tem os pontos certos, a gente fica esperando, ele vem, para, se monta e ele tem o trajeto dele. Ele vai para a Europa, vai para todo quanto é lado. Né? Você visita, passeia, depois retorna. Né? Não precisa ficar voando com o corpo astral, fica perdido no espaço aí, sem saber voltar para casa. É complicado, cara. Você está pensando que você sai com o corpo astral, você chega onde você quer? Chega nada, senão precisa de busão. Para que precisa de busão? Não é verdade? Por que toda essa tecnologia no astral? Se tudo fosse tão simples quanto muitas esotéricas falam, eu saio do corpo, vou até para Ponta Gala, vai nada, não é coisa nenhuma. É uma bobagem isso aí, os caras sonham. Então, quando nós raciocinamos em duas etapas, primeira etapa, a civilização atlântica e a civilização agartha. Estas duas civilizações, a Atlântida viveu aqui na Terra, atingiu um nível tecnológico muito alto. Depois tivemos a Era da Luz da Atlântida. A Era da Luz, com certeza, passou muito tempo, passou na Lua, e
depois eles perceberam que não tinham nada que fazer na Lua. Né? O objetivo é para fora. E aí, para ir para fora, você não precisa de corpo físico. Os lagartinos descobrem muito cedo a sua natureza espiritual. E aí é muito mais fácil, né, você ir em corpo espiritual, e aí é muito mais fácil o deslocamento com as naves extraterrestres que já existem nessas dimensões astrais. Né? Então, você acaba conhecendo, né, existem colônias muito bem organizadas, né, em alguns planetas e em algumas luas, como eu falei para você, em algumas luas de Saturno, lua de Júpiter, né? Nós temos colônias espirituais, que significa você que ela está nessas dimensões aqui, não está no plano físico. Se for no plano físico, você não vai achar nada, tá? Essas sondas da NASA vai tirar foto e não vai achar nada, porque essas colônias são colônias espirituais, tá ok? Mas o que significa você levar um corpo físico até a Lua e o corpo espiritual? Para mim é a mesma coisa. Não faz diferença nenhuma. Mas o homem vai perceber, mais cedo ou mais tarde, se já não percebeu, a própria NASA, que tem muita coisa oculta lá na Lua. Da mesma forma que os caras já perceberam que tem muita coisa oculta na Antártida. Muita coisa sofisticada na Antártida. Nós já fizemos um seminário aqui, né, sobre bases extraterrestres na Antártida. Né? Então, quando toda essa verdade vier à tona, a verdade dos extraterrestres e a verdade dos intraterrenos, dos lagartinos, toda a nossa visão de universo vai mudar. Toda essa questão de que os americanos chegaram primeiro na Lua, certo? Vai mudar também, vai cair por terra toda essa coisa. Porque é demonstrado que quando o cara chegar na Lua, já viram coisas da Lua, objetos, então não sou o primeiro. Certo? Né? Se tiver, inclusive, construções na Lua, mesmo abandonada, antiga, você vai ter que explicar quem fez. Certo? Então eu não sou o primeiro a chegar lá, a andar por lá. E você vai ter que admitir, né, da mesma forma que nós já estamos admitindo aqui, que o passado da Terra está muito mal explicado. Quem construiu, né, as pirâmides, quem construiu aquela cidade naquela ilha, Nanã, né? Hã? A gente... Hã? Não, é um nome esquisito. Anã, porque, né? É um nome polinésio, né? E todas as... É Pumapunco, é as cidades do Peru, que ela está, né, na Porta do Sol. Então, as pessoas estão percebendo que, por datação de carbono 14, essas coisas estão dando mais de 10 mil anos. Elas estão dando 12 mil anos. E 12 mil anos coincide exatamente com as datas que todos os esotéricos dão sobre a Guerra da Atlântida, sobre o afundamento da Atlântida. Você está me entendendo? Entendeu? Então, eles descobriram, eu vou no seminário da Índia, eu vou mostrar para você. Namadol. Nomadol, é um nome assim que a gente sempre esquece mesmo, né? O History Channel tem um especial sobre os mistérios de Namadol. Você vai ver que loucura. Aquela cidade é uma cidade construída há 8 mil anos antes de Cristo. Muito mais, entendeu? Para vocês entenderem que existia uma era da luz, que existia uma tecnologia avançadíssima operando na Terra. Uma tecnologia antigravitacional, transportava pedras gigantes. Você está me entendendo? Então, foi descoberto aí no Paquistão, né, no meio do deserto do nada, deserto do nada, eles descobriram uma área com muita radioatividade. E eles demarcaram a zona radioativa, eram vários quilômetros, sabe? E aí eles começaram a escavar para ver o que tinha embaixo, né, porque não é natural ter radioatividade. E descobriram uma cidade oculta, certo? Aí eles descobriram cerâmica e coisas totalmente vitrificadas. Ou seja, objetos que tiveram que ser expostos a uma temperatura de mais de 10 mil graus centígrados. Nenhum antigo fazia forno com mais de 500 graus.
Não sabia fazer. Por isso que tinha era do bronze, era do cobre, porque eles não sabiam fazer aço, eles não sabiam fundir ferro. Para fundir o ferro tem que ter mais de 1000 graus. E você não tem tecnologia para fazer um forno com mais de 1000 graus. Por isso que, né, uns 1500 a.C. era a era do bronze, né? As pessoas só sabiam fazer bronze, porque o bronze derrete muito mais. Né, uma liga de cobre com estanho, né, que dá o bronze. E você vê o estanho, qualquer ferrinho de sol derrete, né, Carlão? E aí, descobriram uma cidade que realmente, olha, presta atenção, isso é científico. Ela foi bombardeada nuclearmente. Agora eu pergunto, quem bombardeou nuclearmente? E as histórias bíblicas de Sodoma e Gomorra, que também foram bombardeadas nuclearmente? Então todos esses vestígios, até históricos, até lendário, eles fazem parte de uma grande guerra nuclear que aconteceu lá na Atlântida. Tá? E nós vamos achar muitos vestígios de ataque nuclear se a gente pesquisar direito. E essa cidade é um caso. Está entendendo? Agora, quem teria armas nucleares? Então a história nossa tem que ser totalmente revista. Totalmente revista. E nós estamos encontrando muitos vestígios de cidades. Nós temos cidades inundadas com 100 metros de profundidade. Sabe, na Grécia tem muito. Significa que o mar, há tantos milhares de anos atrás, era 100 metros abaixo. Olha, para o mar subir 100 metros e inundar a cidade com 100 metros, o que não teve que subir continente, baixar continente, de gelo, aumentar o nível do mar? Aumentar o nível do mar, assim, são coisas absurdas. Então, é claro que nós temos que reviver toda a história de nossa humanidade, tá? E principalmente analisar o lado espiritual de tudo. Porque quando você é um espírito, está nessa dimensão, mesmo hoje, nós podemos visitar muitos lugares fora da Terra. Muitos lugares fora da Terra. Então é óbvio que nós não estamos sendo os primeiros a chegar em Marte e os primeiros a chegar na Lua. Frustrante seria, né? Se algo chegar em Marte, o primeiro americano a pousar em Marte, porque tem que ser americano, eles nunca deixam um estrangeiro pisar no solo em primeiro lugar. Vai ser um americano, certo? E encontrar a bandeira do Corinthians lá. Você já pensou a desgraça? O que o mundo não vai falar? Né? Um corintiano teve aqui, pô, antes de nós, de todo mundo. Olha a frustração. Porque é muito mais fácil a gente fazer o seguinte, né? Eu sempre falo para os meus amigos do ET, falo assim, pô, vamos fazer uma brincadeira com esses seres humanos. Né? Eles dão risada comigo, eles falam, me leva lá que eu vou botar uma bandeira do Brasil lá. Já pensou os americanos cobrindo uma bandeira do Brasil em Marte, cara? Eles vão querer saber como é que essa bandeira vai parar lá. Né? Essas coisas que chocam, mas é óbvio que eles não vão mostrar para ninguém. Se eles descobrem o bandeira do Brasil, fecha tudo, desliga a câmera, para com essa merda aí. Né? O rover, aquele rover andando lá, pega lá uma bandeira do Brasil gigante lá, né? Bolsonaro 2017. Você já pensou? Pior ainda. O Bozo. E tudo isso é possível fazer. É possível, os ETs podem levar o sistema solar inteiro se dar um rolê. Né? Mas você já pensou a frustração da NASA, a frustração de todas essas forças, você mostrar algo desse tipo, né? Você sabe que tem um filme, Carlão, muito interessante, tem um filme muito interessante da Lua. Tá? Quando os astronautas chegam na Lua, é um filme isso, tá? Eles chegam na Lua e eles descobrem, presta atenção, uma bandeira, uns objetos muito velhos e uma plaquinha. 1700 e pouco eu estive aqui.
Destino foi Deus, cara. O filme, os caras vão na cabeça, porra, meu, quem que chegou na Lua primeiro que nós? E um cara de 1700 e merda. Com a bandeira da Inglaterra ainda. Sabe? Porra, os caras vão procurar a história. Quem é esse cara? Aí volta para a NASA, tudo. Toda a discussão é procurar quem é esse cara, os parentes dele, quem que foi, para saber como é que esse objeto, essa bandeira estava na Lua, e a plaquinha estava lá, e as marcas de pé, tudo que ele pousou na Lua, que ele foi na Lua. O filme rola em torno disso. Né? Eu acho que nós vamos encontrar muitas coisas na Lua. Né? Vamos encontrar construções na Lua. Se elas estão sendo usadas agora é outra história. Mas que nós vamos encontrar vestígios, porque a Lua ela é muito interessante. Como ela não tem atmosfera, coisas de você vê, aqui, Pumapunco, nós temos aspirante, tem mais de 12 mil anos e está em pé. Você está entendendo? Então, na Lua que não tem atmosfera, não tem vento, não tem chuva, não tem nada, todas as construções vão ficar praticamente intactas durante milhares e milhares de anos. Não tem corrosão, não tem, né? Você vê aquela cidade que foi bombardeada, pô, ela estava com 20 metros de areia em cima. Você está entendendo? Para você descobrir uma cidade dessa só com tecnologia avançada, né? Os satélites começaram a passar e pegar radiação em cima daquela região. E os cientistas foram lá mais de perto para ver. E aí, eles demarcaram toda a zona que era radioativa, porque eles vão com radioativo. Aqui não tem mais, marca um baquinho aqui não tem. Então eles marcam toda uma área, falaram, vamos escavar isso aí. E escavaram, tinha uma cidade embaixo. Né? E aí, quando foram pegar os objetos, ver, tinha muita coisa vitrificada. Dá no History. E aí, eles ficaram assim, muito surpreendidos com o que fez aquele material todo vitrificado daquele jeito, que isso só acontece nas explosões nucleares. Porque juntou duas coisas, né? A prova de uma vitrificação, objetos expostos a temperatura muito alta e a radiação. Radiação existente no local que só pode ser vestígio de explosões nucleares. Né? E pelos isótopos que você acha, você até dá para saber que tipo de bomba foi explodida. Se foi uma bomba de plutônio, se foi uma bomba de urânio, dá para saber um monte de coisa, cara. Se a gente vê o vestígio de que material radioativo está ali, emitindo aquela radiação. Né? Porque... E o interessante, sabe qual que é o interessante da história? É como que os Atlantes trilharam o mesmo caminho científico nosso. Não, meu também sentiu no sentido de descobrir o átomo, né? Descobrir uma explosão atômica, certo? Fazer uma bomba atômica. E nós viemos pelo mesmo caminho e descobrimos uma bomba atômica. É que é aquela história, a física é física, não importa, né? Quem vai descobrir no universo inteiro, a física é física. Você pode fazer uma bomba atômica com qualquer parte da galáxia. A física é a mesma, né? Bom, deixa eu ver umas perguntas aí, Ju. Ah lá, Jesus, Buda, entre outros Budas, visitaram a Lua? Se sim, como foi? Veja bem, deixa eu explicar duas coisas. Eu vou responder essa pergunta, ela é fácil de ser respondida. Tá? Esses homens, eles foram, todos esses avatares, eles foram extremamente preparados antes de encarnar. Então você tem que pensar que Buda, Jesus, todos os grandes mestres, vamos supor que eles eram dessa linhagem. Eles habitavam aqui, eram os mestres ascensos. Quando eles estavam aqui, eles conheciam perfeitamente toda a tecnologia espacial, toda a viagem interestelar, sabia de onde as pessoas, sabe? Também estava pelo universo. É óbvio que eles conheciam a Lua. A Lua é um satélite encostado com a Terra. Bom, agora vamos encarnar esses caras. Vamos encarnar eles aqui. Vamos pegar o Buda e encarnar aqui. Você tem que entender que um homem desse é um homem transcendido, é um homem desperto. Buda significa desperto. É um homem com toda a consciência de seu espírito. Um homem com a terceira visão 100% aberta. Um homem que está dialogando com os espíritos, está dialogando com os extraterrestres. Você tem que entender que Jesus, se você pensar que ele era um avatar, que ele era um iluminado, ele tinha a terceira visão aberta. Então conversava com os ETs, certo?
Quando Jesus e Buda dormia, para onde seu corpo astral ia? Mas ele se lembrava de toda essa tecnologia. Por isso que eles falavam, meu reino não é desse mundo. Jesus estava falando isso aqui. Jesus veio desse lugar. Ele está aqui nesse mundo vivendo uma experiência. Por isso que Herodes ficava puta com ele, achava que ele era um rei. Ele falava, não, meu reino, eu sou um rei, só que o meu reino não é desse mundo. No bom sentido da coisa. Eu vivo nessa, eu sou daqui. Ah, mas eu vou matar. Mas se você matar, não vai mudar diferença nenhuma. Eu não vou deixar de ser o que eu sou e vou voltar para minha casa verdadeira. Então, que concepção você acha que esses Budas, esses avatares tinham sobre viagem à Lua? Eles podiam fazer isso a hora que eles quisessem. É só sair do corpo e ir para a Lua. Você está entendendo? É outra visão de mundo. Tá? Outra pergunta, Ju, vamos lá. Há na nossa galáxia outro satélite cuja rotação também esteja sincronizada com o planeta, de modo que só seja possível ver sempre o mesmo lado? Haveria uma razão especial para isso? Deixa eu explicar. Não tem uma razão especial para isso, mas é uma questão de física. É uma questão de física inercial. Já vou explicar para vocês. É muito difícil você ter um objeto no espaço, de forma circular, que ele esteja sem rotação. Tá? É uma lei da física que quando você desloca um objeto no espaço, que todos os objetos estão se deslocando no espaço, não existe nenhum objeto parado. As forças gravitacionais forçam todos os corpos celestes a estarem em movimento no espaço. Ok? Entendeu? Então, vamos imaginar, qualquer corpo celeste que esteja em movimento no espaço, é inevitável que ele gire. Porque é uma questão de energia. Porque quando você tem forças gravitacionais agindo, mesmo distante deste corpo, ele vai provocar forças que a gente chama não inerciais. São forças que não valem a terceira lei de Newton. Tá? Não vale. A terceira lei de Newton não vale em todos os casos. E um dos casos é exatamente uma força que surge em corpos rotacionais, que é um referencial acelerado. Um cientista muito famoso descobriu isso, ele se chama Coriolis. Então, a gente chama força de Coriolis. Essa força não tem ação e reação. Ela não vale a terceira lei de Newton para ela. Isso só a relatividade explica. Por isso que a teoria da relatividade ela fura as leis de Newton, em alguns aspectos. E essa lei não obedece à lei de Newton. Olha que louco. Tem que mandar prender, botar na cadeia, né? Chama Lava Jato. Para prender o Coriolis, que descobriu uma força que não obedece à lei do Newton. E essas forças, elas provocam os furacões, por exemplo. Então, elas sempre vão colocar corpos em movimento circular. Então, deixa eu explicar uma coisa. Se você tiver... Olha que interessante, aqui eu tenho a Terra, aqui eu tenho a Lua. Existe uma atração gravitacional entre ambos, existe uma força entre ambos agindo. Preste bem atenção. Vamos supor que a Lua parou, ela está parada, ela não tem rotação. Ela não tem rotação, eu vou explicar para vocês. Não, ela não está rodando em torno dela. Vamos supor que ela não está rodando em torno dela. Ela está parada. Eu vou explicar uma coisa muito interessante para vocês, que é um princípio da inércia, isso. Tá, à medida que essa força está atuando, mas à medida que ela está em órbita da Terra, essa força que vai fazer, ela vai fazer uma pequena rotação. À medida que ela vai girando, existe um sistema de força aplicado nela, que vai fazer, e ela vai rodar de acordo com a velocidade que ela está girando aqui. Você está me entendendo? Essa é porque é uma força linear, então à medida que ela vai girando, essa força vai provocando uma pequena rotação nela, a ponto dela completar a rotação a hora que ela completa a volta. Certo? Isso você pode pegar qualquer ponto, porque não tem ponto de início e volta. Então, por isso que a Lua sempre é bem sincronizada, tá? Aqui. Claro que isso não vale para todos os corpos. É como se a Lua não tivesse inércia. Por exemplo, se você pegar uma Lua
uma lua de Marte, por exemplo, né? A lua de Marte ela é um cacete. Você sabia que a lua de Marte dá uma volta em torno de Marte em 4 horas? Em 4 horas você dá uma volta em torno de Marte. Sabia, Carlão? Aqui demora 30 dias para a nossa lua dar uma volta em torno da Terra. Em Marte é assim, ó. Você está lá, a lua passa. Pss, é que nem um satélite. Você vai ver que nem um satélite passando, ela passa no pau. Nem dá para os namorados se beijar, que a lua já foi embora. E outra, ela gira muito perto de Marte. Carlão, pesquisa aí, que você está com a internet aí, pesquisa aí a distância que a Lua de Marte está da superfície de Marte. Vocês vão ter a nossa está a 400 mil quilômetros de distância, certo? Né? E a Lua de Marte, que distância ela está de Marte? Tem duas, tem Phobos e Deimos. E sabe qual é interessante? Uma gira de um lado, outra gira do outro, viu? As duas não giram no mesmo sentido, não. Uma vira de um lado, outra vira do outro. Isso já viola os princípios da inércia. Isso mostra que um dos astros foi capturado. Ele não é do início do sistema, ele foi capturado. Por isso que ele viola a lei de direção aí. Muita gente até fala que essa lua sim poderia ser artificial. Poderia ser uma lua projetada pelos ETs. Né? Conseguiu achar? Esse dado, vocês vão se espantar. Eu vou mostrar uma coisa. 6 mil quilômetros. É raspando a atmosfera. É raspando. Você está entendendo? A cada 100 anos ela aproxima 2 metros. Ela vai cair. Ela vai cair. No futuro ela vai cair em Marte. Vai ser uma cacetada. Um apocalipse marciano. Você, ó, a nossa está a 400 mil quilômetros. 6 mil quilômetros, cara, é praticamente o raio da Terra. O raio da Terra. E Deimos. A outra chama Deimos. Né? E a velocidade de translação dela é muito rápida. Né? É muito rápida. E 6 mil quilômetros, por exemplo, para você manter uma lua a 6 mil quilômetros, ela tem que ter uma velocidade muito rápida. Senão ela cai. Ah, vai. Pelo menos, se tiver vida, ela não... não vai explodir o planeta. Vai causar uma puta catástrofe. Certo? Porque ela é uma lua grande, né? Ela é pequena, mas ela é muito grande e vai causar uma catástrofe. Extinção em massa, se tiver formiga lá. Dá até para calcular quanto que ela vai cair em Marte. Né? E a outra, não achou a Deimos? Bom. É só clicar no Deimos que aparece todos os dados dela de Marte. Bom, eu vou contar deixa eu contar uma curiosidade para vocês sobre Netuno. Sobre Netuno. Netuno é um planeta muito maluco, cara, muito, muito light. Então, está aqui o Sol. Netuno. Vamos olhar Netuno. Só que sabe qual é o eixo de rotação de Netuno, como é que ele é? Você sabe, Carlão? Assim, ó. Olha que louco. Agora vocês vão entender que planeta mais louco. Ele gira assim. Girando assim, a parte que fica iluminada por Sol é essa aqui. Então, esses caras aqui podem passar anos e anos e anos que é noite. Né? Somente quando ele der volta ao Sol, quando ele estiver do outro lado do Sol, o outro lado do planeta vai ser iluminado. Né? O eixo é esse. Ele está virando assim. O eixo é quase 90 graus com a eclíptica. Entendeu? Então, essa parte fica durante muito tempo o dia. E essa parte... É só você calcular quantos anos Marte demora para dar em torno do Sol, porque na medida que ele vai andando, esse feixe vai mudando de direção, né? Deimos está em torno de quase 24 mil quilômetros da superfície de Marte. E Phobos está a 6 mil. Né? 6 mil é rasante, é muito rasante. Satélite
nosso aqui está essa altitude, está mais alto, sabia? Nós temos satélite, Carlão, o satélite de televisão, todo satélite de televisão, que é estacionário, é 36 mil quilômetros da Terra. É porque é elíptica, a órbita deve ser elíptica, ela tem uma variação de distância. Mas nós, por exemplo, temos satélite estacionário, geoestacionário das televisões, né? Que fica a 30 e poucos mil metros de altura, girando. E você sincroniza, olha que legal. Né? Para ele ser geoestacionário, eu quero que ele fique sempre na mesma cabeça, da mesma forma que a Terra gira, ele tem que girar junto. Ele nunca vai sair da minha cabeça. Vocês entenderam ou não? Que se chama geoestacionário? Ele não está estacionado. Ele vai ficar sempre na minha cabeça. Só que, como a Terra gira, ele vai girar na mesma velocidade da Terra. Ele vai ser colocado com a mesma velocidade angular da Terra. Vocês entenderam ou não? Tá? Então, olha, é um caso muito estranho, né? Você tem um planeta cujo eixo de rotação em relação ao plano de eclíptica, o clima é o mais louco possível. Né, vamos supor que ele demore... ele vai demorar, demorar mais de 100 anos para dar uma volta em torno do Sol. Certo? Mas que Plutão é 250 anos para dar uma volta em torno do Sol. Né? Então, ele, que está quase perto de Plutão lá, vai ter mais ou menos isso, o seu tamanho. Então, você já imagina ficar 50, 60 anos na escuridão. Depois, quando ele entrar, vai ficar 50 anos na luz. E frio pra cacete, quando tiver na escuridão, vai estar frio do cacete, né? Quando aqui esquenta um pouquinho, dá uma... Né? Mas é louco um planeta, certo? Só que esses astros, eles são gasosos, né? Então, tanto faz como tanto fez, né? São gigantes gasosos. Júpiter dá uma volta em torno de si em 9 horas. Nós demoramos 24 horas para dar uma volta em torno de nós mesmos. Júpiter é rápido pra caramba. Júpiter dá uma volta em torno de si mesmo em 9 horas. A rotação de Júpiter. Bom, professor, existe uma história que Hitler, quando morreu, ficou em uma cadeia em alguma lua. Qual a verdade sobre isso? Bom, o lance é o seguinte. Quando você tem entidades que são muito odiadas em vida, imagine após a morte a quantidade de espíritos que não irão obsediar um indivíduo como esse. Tá? Então o que acontece? O plano astral não pode permitir que tudo isso aconteça. Tá? O plano astral não permite que do outro lado haja essa puta guerra, tortura em massa, porque os caras não vão conseguir matar o Hitler, eles vão conseguir só ficar infernizando eternamente a vida do cara. Então o plano astral o que faz? Às vezes o plano astral transmigra esse espírito para outros lugares. É uma transmigração espiritual. Pode transmigrar para longe da Terra, pode até transmigrar para planetas distantes da Terra, pode encarnar em outros planetas, tá? Pode ficar numa das colônias, né, espirituais que existem nessas luas, nesses planetas, tá? E na hora certa trazê-lo para reencarnar no planeta Terra. Ok? Só para manter a ordem, vamos supor assim, organizacional entre os espíritos, né, que estariam vivenciando no orbe terrestre, porque lá tudo fica claro no orbe terrestre, ninguém morreu, certo? Imagina os milhões de judeus que esse cara mandou para o campo de concentração. São milhões de pessoas assediando espiritualmente o cara. Existe um ódio coletivo, né? E todo mundo com pau e picareta para sentar na cabeça do Hitler do outro lado. Como é que faz? Como é que se organiza isso? É complicado. Por isso que você tem que plantar amor, cara. Plante amor, porque se você plantar ódio, do outro lado é uma desgraça. Vai ter muita gente querendo dando paulada no você. Mas a arrogância desses caras era muito grande. Quando a gente vê demonstrações, o ser humano é foda, cara. Esses espíritos
são terríveis. Esses espíritos têm que passar muito tempo para aprender tudo o que fizeram aqui para o ser humano, para o outro, né, em função do seu ego, do seu poder. Né? Então isso não tem sentido nenhum. Isso é uma loucura total, é uma imbecilidade total. Você está entendendo? Se você olha as páginas da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, nossa Senhora, é o cúmulo do absurdo. É o cúmulo. O que aconteceu com o ser humano, sabe? Soldados alemães, generais alemães, a gente não consegue entender quanta maldade. Né? Quanta maldade. E por oficiais, por pessoas inteligentes, por pessoas, às vezes, místicas até, cara. Que eles eram místicos. Entendeu? Não dá para entender a energia desses caras, por que esses caras foram levar o mundo a esse estado. Né? E você faz uma propaganda, um marketing, você leva a Alemanha junto com você. Você leva o povo junto com você. Porque o povo, né? O povo é aquele que vai com as outras. Maria vai com as outras, né? É massa de manobra, sempre. O povo é sempre massa de manobra. Para esses intelectuais, para esses poderosos que assumem o poder, prometendo o Deus de todo mundo. Tá? Topograficamente, a face escura da Lua é bem diferente da face clara. Isso faz da Lua um satélite comum? Não. Não, os cientistas descobriram que a face oculta da Lua não tem nada de diferente da parte clara da Lua. Você está me entendendo? Porque, deixa eu explicar uma coisa. Vocês não estão entendendo uma coisa. Ela é oculta só para nós. Tá? Mas a parte oculta da Lua toma sol. Você sabia que toma sol? Ou eu acho que é escura para sempre? Não, tem dia e noite lá também. Deixa eu explicar para vocês. É que eu sei que astronomicamente as pessoas não pensam, né? Elas não estudaram para isso, então elas se confundem mesmo. Eu vou explicar para vocês. Tá? Então, eu tenho que colocar aqui o Sol, eu vou colocar o Sol aqui, ó. Tá? Aqui está o Sol. Eu vou colocar a Terra e vou colocar a Lua girando em torno da... Só que eu não posso colocar a Lua assim, tá? Se eu colocar a Lua assim, complica. Você está entendendo, Carlão, ou não? Eu tenho que colocar a Lua girando assim, no mesmo plano eclíptico. Só que ela era um pouquinho inclinada. A Lua ela vai girar em torno, assim, um pouquinho inclinada. Tá? Ela não gira nessa linha aqui que a gente chama de plano de você traça uma linha entre uma e outra, a Lua gira inclinada entre essa linha. Tá? Então a Lua vai ficar aqui. Deixa eu botar uma Lua de azul. Então, vamos supor, só que eu posso, para efeito do estudo de vocês, colocar a Lua sem essa inclinação. É que daí vocês vão achar, mas vai ter que dar toda a Lua cheia da eclipse. Não é, porque aqui, por exemplo, não tem eclipse. Certo? O Sol bate aqui, mas a sombra da Lua vem para cá, ela não bate na Terra. Tá? Então não tem eclipse. Então, olha só, aqui, neste momento, qual é a parte oculta da Lua para a Terra? Porque está virado para o Sol. Então, não está dia lá? Está dia. Batendo no sol, tá, né, Marciano, o lunático está tomando um banho de praia, está pegando um bronze, os lunáticos. Porque quem mora na Lua é lunático. Né? Quem mora na Terra é terrestre. Agora, prestem atenção, eu vou botar um X aqui só para vocês não se perderem. Tá? Quando a Lua, toda a volta que ela dá, como ela vai fazer, ela está assim, ela vai fazer isso aqui, ó. Quando a Lua estiver desse lado aqui, né? Deixa eu desenhar o azul de novo. Onde vai estar o X? Aqui era escuro. Agora aqui ficou claro. Aqui era escuro e lá ficou claro. Então, na Lua, quem mora na Lua vai ter... Só que o dia da Lua demora... Quanto que é o dia e a noite? Quanto tempo demora um dia e uma noite na Lua?
Boa pergunta. Mas não precisa fazer conta. Quanto tempo a Lua demora para dar uma volta em torno da Terra? É 28 dias. Tá? Como ela demora 28 dias, é assim, 14 é escuro e 14 é claro. Mas vai ter aquelas penumbras também, aquela tardezinha da Terra, dependendo de onde você está. Certo? Porque a Lua está mudando, né? Então, a Terra está rodando. Então, essa é uma rotação lenta, só que é uma rotação lenta, uma rotação sincronizada com a rotação da Terra. Ok? Entendeu? Sabe como é que fica mais fácil de entender, Carlão? Quando você tem a Lua, se você pegar a Lua e grudar um pedaço de ferro na Lua e na Terra. Daí, ó, você grudou, enfia um ferro, grudou. Aí a Terra está girando, ela leva a Lua junto. Ó. Aí vai ter sempre a mesma face voltada para você, certo? Você amarrou, grudou o ferro na Lua, igualzinho, a situação é essa. Né? Porque você fixou aquela parte para você, né? Eu amarrei, soldei o ferro na Lua, não deixo a Lua girar e fico girando, levando a Lua junto. Tá? Né? Mas a Lua gira. O sincronismo que faz com que sempre a mesma face fica voltada para nós. Para nós, ó. Que alguém lá de fora, né? Pode pousar, pode... Por isso os dois lados, eles são iguaizinhos, em termos geológicos. São idênticos. Tá? Não tem diferença nenhuma. Outra pergunta, deixa eu ver, Ju. Os atlantes que construíram bases na Lua foram os da Era das Trevas ou da Luz? Bom, aí é o seguinte. Provavelmente na Era das Trevas... eles conseguiram ir para a Lua, mas do jeito que nós fomos aqui. E eu acho o seguinte, né, pelas informações que eu tenho, eles foram para a Lua com muito mais tecnologia que nós fomos hoje. Os primeiros atlantes a pisar na Lua não foram com naves, com foguete igual nós temos aqui. Eles desenvolveram uma tecnologia de voo diferente da nossa muito mais cedo. Eles desenvolveram tecnologia de antigravidade. Eles conseguiram, na idade das trevas dele, desenvolver antigravidade e fazer viagens para o sistema solar. Então, provavelmente, né, tinham coisas, né, da Era das Trevas. Mas, depois, como veio a destruição, a sequência foi de espírito de Era da Luz. Mas, provavelmente, eles não fizeram tanta coisa assim. Eles não conseguiam sair do sistema solar. Eles não conseguiam ir para outras estrelas, não. Viagem interestelar os atlantes não fizeram. Só na Era da Luz eles podem fazer viagem interestelar. E depois, quando o espírito toma consciência na Era da Luz, todas as viagens interestelares são feitas através do espírito. Deixa o corpo aqui, não leva o corpo. Não há nenhuma necessidade de levar o corpo físico. Tá? Eu vou fazer uma fofoca. Uma fofoca de como eles fazem. Raramente você faz uma viagem interestelar, é muito raro, é muito raro. Dá para fazer se quiser, mas é muito raro. Tá, ok? Então, eles preferem deixar o corpo físico. Então, o que eles têm? Eles têm na base operacional da Agartha lá, né? Então, eles deitam numa câmera muito especial, que vai manter aquele corpo dele vivo. Ok? Aquele corpo vai se alimentar por tecnologia. Tal, e aí ele sai do corpo, em corpo astral. Ok? Ele tem que desligar o cordão de prata. Porque para viagem interestelar, o cordão de prata não resiste, ele arrebenta. Então você tem que desconectar o cordão de prata e ser como uma pessoa morta. Mas só que você tem o corpo vivo artificialmente, sendo mantido artificialmente. É tipo Avatar. É tipo a história do Avatar. Aí, só que em espírito isso. Aí então ele vai, pega uma nave no astral e vai embora para o sistema estelar. Demora 2, 3 meses fora da Terra. E a hora que ele volta, ele vai lá, né, reconecta o cordão de prata naquele corpo, certo? Entra no corpo e levanta o corpo e sai andando. Aí realmente o corpo é uma roupa. Ele não precisa levar a roupa para onde ele vai.
Ele deixa a roupa aí e vai com o que interessa. Né? Você está entendendo? Então a gente faz isso, né, para facilitar. E vou contar uma fofoquinha rápida. Mais uma rápida. Os extraterrestres, os Greys, por exemplo, vamos supor que ele precisa fazer operações físicas em vários mundos da galáxia. Então, em cada mundo que ele vai, ele tem um corpo lá que fica conservado lá. Então, ele chega naquele planeta, ele vai lá, pega o cordãozinho de prata, conecta, entra, levanta e vai andar. É um corpo de aluguel, certo? Você aluga o corpo. Certo? Chega lá, tal, faz o que você tem que fazer. A hora que você vai sair, deita o corpo naquela máquina, tá? Ele sai do corpo, volta para a nave, pode ir para outro planeta. Chega no outro planeta, até mesmo tem um corpo de aluguel no outro planeta. Para não precisar ficar levando o corpo. Eles não levam o corpo físico nessas viagens. Hã? Fica num aparelho de preservação. No físico, nosso. Tem planetas muito avançados, né? Está avançado, tá? Aí eles podem, essas câmeras preservam os corpos deles, né? Aí eles chegam lá, entram no corpo, saem lá, saem trabalhar, faz tudo que tem que fazer, volta, deixa o corpo lá. E aquele corpo dura 1000 anos, 2000 anos, 5 anos, o tempo que ele quiser. É uma roupa só. Conservada, né? Vai no tintureiro, né? Deixa no tintureiro, né? De corpo, bem, chinês cuida, irmão. Então, essas são as chamadas ufofocas, né? E poucos de vocês sabem como é que os ETs operam, né? Quando eles querem realmente, né, ter um corpo à disposição, não precisa materializar um corpo que também não é tão eficiente, eles falam. Eles podem materializar um corpo aqui, mas esse corpo não é operacional por muito tempo, né? Porque ele não é feito de uma matéria, ele vai ter que evaporar daqui a pouco. Ele só densou uma forma tal para você ver, tocar ele, conversar com ele, entendeu? Mas essa forma que ele densou não é biológica. Você está me entendendo? Ela não tem órgãos, não tem nada, então ele não dura muito tempo. Então eles precisam desfazer dessa. Por isso que ele acerta o desfaz, né? Vira espírito e vai embora. Mas se eles precisam usar um corpo por muito mais tempo, eles fazem esse tipo de operação, né? É muito difícil aceitar a versão oficial da ciência sobre a formação da Lua. Qual seria a verdadeira origem dela? Não é tão difícil aceitar, tá? Não é tão difícil aceitar. No início do sistema solar, nós chamamos de tudo era muito, muito, muito catastrófico, tá? Porque quando um sistema solar está em formação, toda uma quantidade muito grande de matéria e gases junta e necessariamente, Carlão, olha que essa é uma lei da física, né? Toda vez que uma quantidade muito grande de matéria se junta, elas vêm saindo por forças gravitacionais, ele força o sistema a girar. Todo o sistema, toda a massa gasosa entra em giro. Então, vou explicar para vocês como é que funciona, né? Eu tenho uma massa gasosa, muito material, pedra, rocha, tudo quanto é que é resto de explosão de outras estrelas, então já tem material pesado, mas tem muito mais hidrogênio e tal, né? Então, de repente, toda essa massa de matéria, ela começa a ser aglutinada gravitacionalmente, a ser atraída num ponto, e necessariamente ela começa a girar. Ela começa a girar. Toda essa massa começa a rodar. Ela começa a rodar. Aí, o que acontece? Lá no centro forma a estrela. Mas a matéria que está aqui à volta, ela começa a se aglutinar, assim, ó. Ela começa a se aglutinar. Mas como ela se aglutina? Aglutina as coisas caindo nela. Quanto mais massa ela vai tendo, mais ela atrai as coisas. E tudo que ela atrai vai cair, vai impactando, vai impactando. Então, no começo, é só porrada. Entendeu? Então, no começo, é porrada em cima de porrada, porque é muita pedra, muita rocha que vai sendo atraído gravitacionalmente. Você sabe como que você pode ver um lugar assim? Os anéis de Saturno.
Nos anéis de Saturno é um monte de rocha, e todas as luas são formadas por aglutinação de pedra dos anéis. Então todos esses planetas gigantes, eles formaram um anel, porque eles são estrelas que não deu certo. E esse anel de matéria, com o tempo, vai formando a Lua, e se ele não for todo gasto, fica o anel ainda visível até hoje, que é o caso de Saturno. E Júpiter tem anel também. É que não é visível da Terra, mas se você chegar perto, você vê o anel de Júpiter também. Então, a maior parte da matéria que estava no anel, ela começa a se aglutinar em luas. E no sistema solar, ela começa a se aglutinar em planetas. E parte dessa matéria pode aglutinar-se, como falei para você, em torno de Júpiter, de Saturno, em torno da Terra. Mas eles falam que a Lua da Terra não foi assim. A Lua da Terra é o seguinte, ela é resultado de um choque no passado. Tá? Existia a Terra e existia um planeta, tá? Que é o pessoal lá dos Sumérios chama de Tiamat. Os físicos sabem que isso aconteceu. Tá? A Terra era menor ainda. Então, quando esse planeta chocou, ele bateu meio de ângulo assim com a Terra. O que aconteceu? Parte desse corpo se uniu na Terra e parte foi arrancado no espaço e foi arrancado, jogado e ele entrou em órbita da Terra. Entendeu? Então a Lua é uma das teorias mais aceitas até hoje, né, astrofísica, que a Lua é resultado de um impacto de um astro muito grande com a Terra. Mas isso é lá no início do sistema solar. Isso é coisa de 3 bilhões de anos atrás. Não tem nada a ver com a nossa época aqui. Nossa época, o que acontece? Quando o tempo vai passando, todo o material que existe já caiu. Já caiu nos planetas. Então fica essa coisa tranquila. A gente chama, os impactos deixam de existir. Mas você vê, né, na Lua, quantos impactos tem? Porque não tem atmosfera, o buraco fica lá. Certo? Na Terra tem muitas coisas, só que o passar do tempo, os milhares de anos, o vento, a maré, tudo muda, então some o buraco dentro da cratera. Mas a Terra sofreu muitos e muitos impactos no passado. E ela, né, segundo eles acreditam que muitos impactos tardios causaram a extinção dos dinossauros, a extinção do Perminiano. Né? Na Terra, a gente teve 5 grandes extensões de massa, tá? 5. Isso é entendido pelos geólogos. Desde a época pré-história até os dias de hoje, houve 5 destruições em massa. Né? Ou seja, a do Cretáceo não matou tudo, mas o Perminiano, que é lá atrás, né, eles não entendem ainda, que não foi o impacto de asteroide, é qualquer outra coisa, mas morreu 95% de todas as espécies vivas do planeta. Era antes dos dinossauros. É antes. Muito bem. Né? A Agartha tem base na Lua? Se sim, o que eles fazem lá? Então, é uma boa pergunta. Boa pergunta. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa muito interessante. O que os agartinos fazem lá embaixo da Terra? A mesma coisa que deverá fazer na base da Lua. Né? Ou seja, gente, vamos tentar entender, né? O agartino, ele não é como nós. O agartino não vive ali do karma. Portanto, o agartino não está preso. Nós estamos presos. Nós não saímos da Terra de jeito nenhum. Porque nós estamos presos à Terra, é a lei. Mas o agartino, ele está sob a lei da luz. Então ele pode se deslocar, pode viajar. Aí eles simplesmente viajam com a nave dos ETs. Com a tecnologia de uma nave extraterrestre. Então, eu até me pergunto, por que os agartinos fariam uma base na Lua? Não sei se teria algum objetivo real para eles fazer uma base na Lua. Certo? O que eles iriam fazer na Lua? Nada. Né? Pô, faz aqui. Ou sai do corpo, bora para o sistema. Né? A Lua é uma... Né? Não tem nada.
Você poderia até fazer base astral na Lua, aí tudo bem. Fazer uma base astral na Lua, ótimo. Né? Porque é muito complicado. A Lua é um astro complicado. A Lua é um astro horrível de você viver. Certo? A Lua é temperaturas exorbitantes, não tem atmosfera, não tem nada, é muito mais bonito vir aqui na Terra, pô, vir na beira do mar, na cachoeira. Por que eu vou fazer o que na Lua? Não tem nada para fazer na Lua. O homem tem que viver trancado dentro da Lua. Você está entendendo? Tem que viver trancado. Qual que é a felicidade de você viver trancado numa base? Eu acho horrível essa merda. Né? Eu acho que o homem espiritual, ele gosta muito de liberdade. O homem espiritual, ele gosta de ser livre, ele não gosta de, né? Você fala, mas por que os acartinos estão debaixo da terra? Eles não estão debaixo da terra. Os corpos físicos deles estão lá debaixo da terra. É que vocês não entendem quem é ascensionado, os espíritos que estão despertos. Os corpos físicos não denotam a sua verdadeira realidade existencial. Né? Eles estão apenas isolados de nossa civilização em respeito ao nosso processo kármico. Mas eles estão livres para viajar no cosmos o que quer. Eles não são prisioneiros de uma base. E outra, se você for lá, jamais você vai imaginar que está embaixo da Terra. Nenhum de vocês vai descobrir que está embaixo da Terra. Só se alguém falar. Entendeu, Carlão? Você está andando para lá, você vê céu, você vê pássaro, você vê tudo, você vê como está aqui. Você não acredita que você está debaixo de uma caverna. Você não acredita. E aí? Tem todo um ecossistema montado lá. Né? Ajuda, pero não muito. Tá? Porque eles têm o trabalho deles, a vida deles, o desenvolvimento deles, né? Nós, é outra turma, toda equipe de espíritos que cuida da gente aqui, sabe? Quando precisa, eles são chamados para ajudar. Mas são mundos paralelos, é uma coisa muito diferente uma coisa da outra. Eles não podem vir fisicamente aqui, não podem interagir com isso aqui, isso seria interferência, né? É coisa que os ETs, aí não pode. Né? Como é que eles poderiam ajudar a gente? Vir aqui descobrir a cura do câncer, descobrir a Covid? Eles não podem fazer isso, é contra a lei. Muito bem, na NASA, a NASA vai descobrir essas bases da Lua? Se já não descobriu, só que não revela para ninguém. O que acontece quando eles virem isso lá, seria um choque. Eu acho que já, os nazistas, né, desculpa, não é nazista, os caras que trabalham na NASA. Olha só, desculpa, gente, desculpa, tá? Desculpa aí. Né? Eu tenho muitos amigos que trabalham na NASA, eu tenho amigos que trabalham. São muito inteligentes, são pessoas muito inteligentes, são cientistas brilhantes. Né? Sabe o que acontece? Eu acho muito mais brilhante o que os cientistas fazem com pau e pedra do que você pegar uma nave extraterrestre e viajar. Porque, pô, você está entendendo? É o cara tirar água de pedra, você está entendendo? Tem que ser muito inteligente para com pau e pedra botar um foguete na Lua, cara. Né? E botar um idiota corajoso que vai sentar naquela merda lá ainda. Tem mais essa. Você nunca sabe se vai voltar. Os foguetes russos, cara, Carlão, presta atenção. Quando os caras foram mandar o primeiro homem na Lua, presta atenção que eu vou falar para vocês, é verdade. De 10 testes, 8 falharam. O foguete explodiu, o foguete subiu de 10 testes. E o cara vai, agora eu vou nesse. Eu estou falando para você. Os caras eram herói, meu. Eles eram herói. Os russos foram assim, o foguete, esse filho da puta vai explodir. Rezando para Deus e todo mundo para desgraçar não explodir. Né? Por isso que eu estou falando assim, eu entro num disco voador, mas eu não entro no foguete daquele, mas nem pagando. Você está me entendendo? Mas nem pagando. Né? Então, com essa história da NASA, provavelmente ela já descobriu coisas lá. Certo? É por isso que todo mundo quis ir para lá.
A Europa quis ir para lá, a China quis ir para lá, a Índia, a Rússia. E a partir do momento que as tecnologias robóticas ficaram mais sofisticadas, é inútil mandar um homem para a Lua. É muito mais fácil mandar uma sonda. Ela vai fazer o mesmo serviço que o homem faz. Não, o que o homem vai fazer lá? Catar um monte de pé e trazer para cá? Manda um foguete com uma pá, carregadeiro, carrega, joga nada e vai embora para a Terra. Né? Hoje é mais fácil fazer isso. Então, todos os países não estão preferindo mandar um homem para a Lua. Estão mandando sondas, naves, orbitador. O chinês pousou do outro lado da Lua, ele tira foto, faz o que quer. Né? Já pousa perto da base dos ET, já lá, né? Já troca umas ideias. Né? Qual o problema? Vamos ver se vocês se lembram, Carlão, que eu falei. Qual que é o problema de você pousar uma sonda no lado oculto da Lua? Né? Eu quero saber como é que você vai mandar o sinal para a Terra. De áudio, de vídeo, de comunicação. Como que você manda? Tem satélite? Tem que fazer duas coisas. Você tem que fazer o seguinte. Se você quiser manter uma sonda do lado oculto da luz, tem que mandar duas. Ou em duas partes. Tá? Uma fica em órbita da Lua e outra desce. Aí você vê o seguinte, toda vez que a sonda passar no lado oculto da Lua, ela carrega os dados. E a hora que ela sair de trás, ela manda para a Terra. Certo? Porque não dá para você botar uma sonda, né? Não dá para você botar uma... Se você bota uma sonda virando assim, ó, é difícil, porque toda a energia da sonda está indo nessa direção quando vai para a Lua. Ela vai entrar em órbita nesse sentido aqui na Lua. Ela não vai entrar assim, o certo seria assim, porque daí você fica 24 horas voltado para a Terra, essa sonda. E outra, também não é assim, porque a hora que a Lua andar no espaço, inverteu tudo isso aí, melecou de novo. Entendeu? E quando você bota uma sonda virando na Lua assim, claro que depois de um tempo, quando a Lua vai andar, ela vai aparecer virando aqui para a gente, a sonda. Aí eu posso mandar dados 24 horas. Mas quando ela está naquela situação oposta, ela não manda dados 24 horas. Né? Só quando ela passa por trás da Lua e volta. Passa por trás da Lua e volta. Você entendeu ou não, Carlão? Aqui é o seguinte, por isso que quando você vai ver o satélite do Elon Musk, né, ele não passa sempre no mesmo lugar, está sempre passando em cima de nós, porque a Terra está girando. Ele está na mesma órbita, mas como a Terra gira, ele vai ralando várias partes da Terra. Então, por isso você tem que calcular a hora que esse satélite vai passar e coincidir ele passar em cima de nós. Vocês entenderam ou não? Né? O que são essas cidades de pedras submersas no mar? Com escadas, estátuas que vimos na internet. É isso que tem no subsolo da Lua? Pode até ser. Né? Pode até ser. Essas cidades aqui são cidades que existiam, né, nas épocas antigas, na época da Atlântida, que foi inundada pela grande catástrofe Atlântida. Né? Para que construir um planeta físico feito Marte para ter povoamento só espiritual? Não é muito desperdício? Cara... Né? Aquela velha história, para ter um plano espiritual, você tem que ter um plano físico também, primeiro, senão você não consegue fazer o planeta, porque a matéria ela vai se aglutinando, certo? É uma lei física. Você está me entendendo? É aquela velha história, para que serve Júpiter? Né? Júpiter não serve para bosta nenhuma, se você for ver bem. Sabe? Ela é uma bola gasosa que não serve para nada, mas do nosso ponto de vista não serve para nada. Será que os espíritos não usam muito? Não tem muita utilidade para fazer uma série de coisas que a gente não descobriu ainda? Né? Então, tem uma série de coisas que a gente não descobriu ainda, logo a gente vai descobrir. Em Atlântida, na Era das Trevas, existia dinheiro igual aqui? Qual era o sistema de troca? Existia dinheiro sim, tá? Só existia um lugar, porque o mundo era muito diferente. E aqui no Peru existia uma civilização no Peru que eles não tinham leis escritas, não tinha cadeia, não tinha polícia e também não tinha dinheiro. Tudo era comunitário. Todos trabalhavam e tudo era de graça para todo mundo. Tá? Isso é verdade, é o verdadeiro comunismo mesmo.
Não precisa nem circular dinheiro. Tudo que você precisa, tem. Você pode ir lá, tem. Professor, as construções antigas da Grécia, famosas, foram construídas pelos gregos ou eram das civilizações atlânticas, como as da Lua, que ainda não descobrimos? Não. Ó, os gregos é o seguinte, tá? Os gregos são civilizações de 1.200 anos antes de Cristo. 1000 e pouco. Não são muito antigas. Eles não têm nada a ver com a Atlântida. Ok? Só que a civilização grega, elas eram dotadas de espíritos muito inteligentes. Tá? Espíritos matemáticos, espíritos filósofos, espíritos muito avançados. E eles construíram uma arquitetura, né, maravilhosa. Né? Certo, mas ali, todas aquelas construções são construções tecnicamente viáveis pelos antigos. Não era uma coisa de pegar um bloco que ninguém podia carregar. Né? Não, aí já é diferente. Tudo ali dava para eles fazer. Né? Você não vai ver uma construção grega com uma pedra de 500 toneladas arrastada por 300 quilômetros. Isso não tem. Né? Isso é coisa de 10 mil anos antes. Porque veja bem, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Hoje nós não temos uma tecnologia avançadíssima. Por que a gente faz casa com um bloquinho desse tamanho? Por que a gente não faz casa então hoje com um bloco de 500 toneladas? Carlão? Você que trabalha na engenharia lá. Exatamente, cara. Tem que facilitar as coisas, não precisa complicar essas coisas, porra. É muito mais fácil fazer casa de teu jeito de barro e tal, faz o mesmo efeito você meter uma pedra de 500 toneladas. Né? Tem hora que você não precisa ser burro. Né? É que naquela época era fácil, né? Você tem tecnologia para transportar as pedras, mas hoje não. A gente até transporta, mas o gasto que não vai ter. A sua casa vai ficar em 100 milhões de dólares de transporte de guindaste. A gente chama isso de praticidade, não tem necessidade. Em qual local encontra-se atualmente o continente da Atlântida? Em Ur? Não. Por que a gente chama de Oceano Atlântico e o outro de Oceano Pacífico? O continente de Mu é mais no meio do Pacífico. Atlântico é outro oceano, é outro lado da Terra. Então, vocês têm que entender, a gente chama, é isso que às vezes vocês interpretam mal, é que os pequenos dados que vieram dessas épocas vieram do continente Atlântico. Mas o mundo inteiro era povoado. Tá? Existiam bilhões de habitantes. Então, Atlântida era um país. Era um continente que podia ter vários países. Não tem um continente da América do Norte, não tem México, Alasca, Canadá, Estados Unidos. E é um continente com muitos países, com eles cada um. Provavelmente o próprio continente da Atlântica tem uma divisão de países que já brigavam entre si. Os caras entravam em quebra-pau entre si. E aí você tinha outros continentes, né? Você tinha o resto do continente de Mu, você tinha, né? A Austrália provavelmente existia também. E a Antártida não tinha gelo, era um continente. E o norte, lá no norte, que hoje você vê as calotas polares é tudo gelada, não tem continente, mas lá existia um continente que afundou. Era um continente chamado continente hiperbóreo. Existia civilização e era tropical, da mesma forma que a Antártida era tropical. O que aconteceu para fazer os polos da Terra gelar? O que mudou? Né? Então tem muita coisa interessante a se discutir. Então, houve um desastre muito grande, houve uma mudança de continente, afundou aqui, a placa tectônica mexeu aqui, tal. E as consequências disso, desse grande desastre, foi, né, a elevação dos oceanos. Os oceanos se elevaram mais de 100 metros, tá? E todas as cidades costeiras daquela época foram inundadas. As praias brasileiras eram água. Todo mundo inteiro subiu. Quando a água sobe, ela sobe no planeta inteiro, porque a água estabiliza. Tá? Ninguém pesquisou. Sabe? Tem que pesquisar.
Né? Você está me entendendo? Então, por isso que... E outra, quando acabou a Era da Luz, da Atlântida, e foi iniciar a nossa era, as grandes cidades, as grandes cidades tiveram que ser destruídas. A Terra foi limpa para iniciar-se uma nova era das trevas. Por isso que a Garta foi inaugurado, para pegar toda a tecnologia e levar para a Garta. Porque os seres humanos de superfície dessa nova fase não podiam entrar em contato com tecnologias avançadas. Por isso só deixou vestígios de pedra e coisas, nenhum equipamento tecnológico que pudesse ser descoberto pelos, né, nós agora os arqueólogos. Né? Mas assim, tem lugares que tem coisas, por exemplo, a esfinge. Ninguém mexe na esfinge. Você sabe que ninguém escava a pirâmide, sabia disso, né? É proibido, o governo egípcio não deixa mexer na esfinge e não deixa mexer na pirâmide. Não deixa. Os cientistas só podem pesquisar com raio-x e tal, mas escavar a pirâmide, mexer, mas nem a pau. A esfinge também. Os caras dizem, os esotéricos dizem que embaixo da pirâmide tem um segredo que, quando revelado, vai mudar o planeta Terra. Pode ser uma puta tecnologia avançada na Atlântida. Tá? Só que ninguém escava, não pode escavar. É proibido, porque é um artefato histórico, então você não pode mexer. Você está entendendo? Vai que você derruba a esfinge. Mas você viu o que eles fizeram com aquela estátua, que estava na beira do Nilo? Não lembra que tem uma estátua gigantesca dos faraós, do Ramsés, aquela puta estátua na beira, estava assim, pertinho do rio Nilo, certo? Aí eu vou mostrar para você, e foi esculpida numa rocha só. Gigantesca, aquela estátua né? Aí, quando os engenheiros foram construir a represa de Assuã no Egito, ia inundar essa estátua. Ok? O que eles fizeram? Transportaram tudo, a montanha inteira eles transportaram para cima. E hoje está do mesmo jeito que era 2000 anos atrás. Só que eles tiveram que cortar. Eles cortaram, levaram com guindaste e montaram em outro lugar. Aí passaram um guspe ali e tal, ninguém percebeu o corte. Não. Mas tem toda uma história de todos os guindastes de engenharia. Você precisa ver o que trabalho que eles tiveram que ter para mover aquele artefato arqueológico, né, acima da inundação da represa que eles estavam construindo no Egito, a represa de Assuã. Não, aí você vai ver o trabalho, quanto guindaste, caminhão para cortar, certo? Para transportar. Mas fizeram, puta trabalho de engenharia. Você está me entendendo? Pode existir uma pessoa desperta sem ver espíritos? Temos essas informações incríveis sobre a Lua e nos sentimos bem mesmo sem ir. Qual a diferença, sendo que o Senhor é os nossos olhos? Bom, eu acho o seguinte, todos vocês sabem, todos vocês que estão me ouvindo, vocês sabem, vocês só estão esquecidos. Quando vocês encarnaram, vocês esqueceram. Mas isso não vai ser novidade para vocês. Após a morte, vocês vão lembrar de muita coisa. Se não conseguir lembrar em vida, após a morte, vocês vão ter grandes revelações e vocês vão falar, poxa, eu sabia de tudo isso, já conhecia, já visitei, já vivi. Tá? O senhor já ouviu o filme, em filme astral, como são os outros planetas físicos na Era da Luz? Qual planeta mais bonito que o senhor achou e como ele era? Ou é tudo parecido com a Terra? Não, não é parecido com a Terra. Tem planetas muito lindos. A Terra é, eu vou falar uma coisa para vocês, é um dos planetas mais bonitos. Esse planeta aqui, ele é lindo, cara. Ele é lindo, esse planeta, ele é maravilhoso, esse planeta. Existem planetas maravilhosos na galáxia, mas esse é parte desses maravilhosos. Nós temos um paraíso nas mãos, né, e não sabemos usar. Tá? Não sabemos curtir esse paraíso que nós temos.
Que é o que eu falei, vai em Marte, uma aposta, vai em Vênus, piorou, vai em outro lugar. Tudo uma merda, cara. A Terra é um paraíso nesse negócio, é um oásis no meio do... Né? Então, a gente tem que valorizar muito, né, essa oportunidade de estarmos vivendo nesse planeta maravilhoso, sabe? Você está entendendo? Nós temos que valorizar, não podemos ficar chorando aí porque não tem dinheiro, porque não tem sapato, porque, né, não pode ir na festa, essas babaquice, né? Chorando por dor de corno, por chifre, né? Essa coisa toda que não tem sentido, né? O planeta é esse, a gente está vendo uma experiência maravilhosa. Existem esqueletos que serão encontrados dos Atlantes na Lua ou na Terra? Tem alguma relevância isso? É possível, é possível, é possível. Professor, poderia contar a experiência que o senhor teve na Lua que visitou? Não. As fábricas de copos ficam nas... A fábrica de corpo é legal. Não, fica em Agartha. Agartha tem fábrica de corpo lá. Professor, os livros da série Operação Cavalo de Troia relatam que Jesus, durante toda a sua estadia no plano material, era constantemente assessorado por ETs. É verdade? É verdade, mas não porque a Operação Cavalo de Troia fala. A Operação Cavalo de Troia você não acredita, é uma ficção. Tá? É uma ficção. Tá? O corpo e a aparência que conhecemos do Gray é biológico ou materializado? É biológico. Professor, essa matemática das estrelas usa números? Qual a diferença? Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Todo o universo ele é o mesmo para todo mundo. Tá? Então, se as coisas caem aqui na Terra, caem em todo lugar da galáxia, cai. Então, é por isso que a gravitação chama de lei universal da gravitação. Certo? Porque ela atua na galáxia, ela molda tudo que a gente está vendo no cosmos. Então, os Grays, não importa se eu, né, analiso a gravitação com aquela fórmula do Newton, e o Gray analisa com uma simbologia totalmente diferente da que eu conheço. Os chineses não escreveram as coisas totalmente diferentes do que você conhece? A simbologia chinesa, simbologia sânscrita, completamente, a simbologia só escrita árabe já é completamente diferente de tudo que a gente conhece. Se você vai pegar o ET, ele vai fazer uma coisa completamente diferente de tudo que você conhece também. Tá? Então é isso, pessoal. Muita luz a todos, namastê, muita paz. E amanhã nós vamos ver os Vedas, os extraterrestres, a Índia e os extraterrestres. Nós vamos ver quanta coisa maravilhosa tem dos relatos da antiguidade. Ok? Namastê.